Meu nome é Eduardo Gomes da Rocha, eu sou gestor do mercado Super Fantástico. O Fantástico ele começou em 1997, no loteamento do bairro Recanto Campo Belo. Começou como uma pequena loja, vendia doces, mercearias em gerais, num espaço extremamente pequeno, tamanho de um quarto aproximadamente. Aí virou o que é hoje, graças a Deus. Esse crescimento foi gradativo, foi aos poucos, não foi do dia para a noite. Muitos erros, muitos acertos, que fez formar o mercado fantástico hoje. Estávamos num momento de mudanças do Brasil. Eu tinha acabado de entrar para trabalhar com meu pai e com a minha mãe, junto com a minha esposa, e a gente viu a necessidade de trocar o sistema, colocar um sistema mais atualizado, mais rápido, que não dê problema, que não pare as filas, que dê fluidez. Há 5, 6 anos atrás, a gente passava bastante problema com PDV. A maioria dos nossos problemas eram com PDVs. Então, o sistema ficava lento, a nota fiscal demorava a sair, a gente trabalhava com SAT. E a gente sempre ouviu falar da VR, né? Aparecia bastante, assim, marketing digital pra gente. A gente já tinha ouvido falar. E o Eduardo, ele sempre teve essa curiosidade de conhecer, só que, assim, a gente via que tinha tantas funcionalidades que a gente acabava falando assim, olha, deve ser muito caro, então a gente não vai ir atrás porque não vai caber no nosso bolso, né? E ficou esse preconceito, né, muito tempo. Aí a gente passando aquele sufoco com PDV, o sistema nada adequava, aí o Eduardo falou assim, olha, eu vou ir atrás, deixa eu tentar ver, né? O interessante é que eu conheci pelo Gilson, o Gilson Lopes, se não me engano. Conheci por meio dele, por Instagram, aí eu fui mais a fundo. E nessa eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo foi até a loja, né, apresentar a VR e a gente não sabia que era um valor assim, que cabia no bolso, no nosso bolso naquela época, né, e atendia os problemas que a gente estava tendo naquela época. Então, a nossa maior preocupação, que já tinha trocado de 2 sistemas, era como fazer a migração. O primeiro sistema, ele era um sistema muito bom, mas muito complexo, né? Eu não conseguia gerir, por exemplo, colocar uma funcionária para fazer uma emissão de nota fiscal se ela não tivesse o mínimo entendimento contábil. E o outro sistema, ele já mal funcionava com a frente de caixa. Então, a retaguarda não conversava com a frente, e eu nem tô falando em questões contabilistas ou questões financeiras de conciliação, porque a gente nem chegou nesse ponto, porque não funcionava o básico. A gente fechou com a VR e partimos para a parte de implantação. Quando chegou só o Rodrigo e mais um rapaz na equipe dele, a gente assustou. A gente falou, meu Deus, como que a gente vai fazer uma virada de sistema, sendo que nosso cadastro hoje já passa sem cadastro no PDV, aquela bagunça toda, preço errado. 2 pessoas vão fazer a mudança de 4 lojas simultâneas, né? A gente entrou em pânico e muita desconfiança. E o seu Ajuste e Dona Valdivina, que são pessoas mais conservadoras, ele sempre punha bastante pressão na gente. Isso vai dar errado, isso vai dar errado, o que vocês estão fazendo? Vocês têm que estar lá antes deles. E aí a gente marcou a virada para uma segunda-feira. A gente passou o domingo e marcou para segunda-feira. E a gente até fez uma aposta com o Rodrigo, né? Ele falou assim, olha, se correr tudo bem, eu te dou um fardo de Coca-Cola. E a gente chegou segunda-feira para trabalhar, antes da loja abrir um pouquinho. Tudo resolvido, tudo assim funcionando, a gente falou, não virou ainda. E aí bateu aquela taquicardia, né? Não virou o sistema ainda. Aí a gente entrou na loja e eu olhei no PDV, laranjinha. Aí eu falei, ué. Aí eu olhei nos outros caixas, tudo laranjinha. Aí eu perguntei à supervisora, virou o sistema? Ela, a gente já tá trabalhando nele. Aí eu falei, eu não acredito. Aí o Rodrigo chegou perto de mim e falou, olha, eu te garanti que não ia ter problema de cadastro, de preço, que ia virar tranquilo. E realmente foi muito tranquilo. Então a história com a VR começou disso, né? A gente estava sofrendo bastante operacionalmente, perdendo muita venda, perdendo muito dinheiro com precificação errada, cadastro errado. Ele entrou, foi bem nessa hora mesmo. A gente realmente precisava. Ele ganhou o fardo de coca, eu paguei. No dia que a gente virou a VR, a gente primeiro preocupou com a frente de caixa, porque o importante é vender sempre, e depois a gente foi para a retaguarda. Então, quando a gente viu processos de cadastro, né, de produto, que a gente viu, cara, é tão simples, né? E como a gente já logo adequou o Master Fiscal, então a gente não tinha aquela preocupação. A alíquota do produto está correta? Ai, quando eu for transmitir o meu SPED fiscal, será que vai estar tudo certo? Então ele é uma dor de cabeça a menos, né, pro varejista. Quando eu cheguei aqui em 2019, eu vim trabalhar no Super Fantástico em 2019, a gente pagava muito imposto a mais, tanto que a gente entrou com esses programas de recuperação e realmente recuperou bastante grana, porque numa operação
que a gente pagaria, por exemplo, de CMS, uma guia de 60, 70 mil reais na época, a gente estava pagando quase 200. Então, em cima do nosso faturamento, em cima das vendas, a gente percebeu que o cadastro não tinha atualização. E como eu te falei, a gente não tinha essa mão de obra qualificada para trabalhar no bastidor, operacionando essas alíquotas do cadastro do produto, do fornecedor. Então, o Master Fisco, ele traz essa despreocupação, porque assim, trabalhar correto hoje é fundamental. Com a reforma tributária agora, então, quanto mais você trabalha correto, melhor para o seu negócio, né? Até agora, na reforma tributária, a gente ficou bem apreensivo como que ia ser. Se a gente ia ter que mudar tudo na mão, se ia ter que fazer todo aquele cadastro do fornecedor, alterar todos os cadastros dos produtos, e não, o Master Fisco vai fazer isso tudo automático, a inclusão dos impostos novos. Então, assim, é uma comodidade e é uma transparência também, né? Que você atua certo com o fisco, você não sofre uma incidência de uma auditoria, então assim, você faz o correto e ajuda você a trabalhar certo, né? Quem sofreu o que a gente sofreu lá em 2018, em 2019, com essa questão de sistema, entende o que eu tô falando agora. Ver a sua equipe desesperada, porque o trabalho deles está ali na frente com o cliente e não poder responder o cliente, respaldar o cliente ou simplesmente passar no caixa e vender é desesperador, imagina para o dono, né? Então a gente via o quê? Muitos sistemas muito preocupados com o grande supermercadista e o médio pequeno sempre muito esquecido, né? Às vezes você marcava até uma entrevista e ninguém aparecia, né? Não te dava esse respaldo. Então acho que o divisor de águas da VR para o Super Fantástico, eu acho que para quem é cliente, é que ele se preocupa igual, né? Ele atende o grande mercadista e agora até internacionalmente, né? Com a mesma qualidade. Então, acho que o divisor de águas para o Super Fantástico foi o sistema mesmo. Não adianta você falar, você tem um CEO que sabe estratégias de vendas como ninguém, você tem uma equipe super alinhada e treinada se você não tem um sistema operante, né, que te apoia nisso, que é 70%, 80% da operação, né? Então, a VR para o Super Fantástico foi isso, né? Permitir que ele vendesse e trabalhasse em vendas. E para mim, pessoa, tenho mais contato com a VR São Paulo, mas o carinho que a VR tem com os clientes, o respeito que a VR tem e as oportunidades que eles agregam para o mercadista é um sistema que ele é humanizado. A parte de pós-venda, a parte de suporte, não deixa realmente a gente na mão. E como pessoa mesmo, que eu já tive assim um feriado, o plantão, já tinha terminado o plantão de suporte, eu poder ter o contato de alguém a mais para poder ligar e essa pessoa, no meio do jantar dela, largar tudo e te socorrer, porque você tem 8 caixas com filas gigantescas e não te deixar na mão, eu acho que é humano, é entender se colocar no lugar do supermercadista. Operacionalmente, eu indico porque é um sistema muito fácil, muito didático, sistema que não precisa da pessoa ter uma graduação, um técnico para poder operar, ela vai ter o treinamento de entrada e ela vai conseguir lidar com o sistema, vai entregar resultados para o mercadista. Não sei se todos os supermercadistas pensam igual, mas o que a gente quer é menos tempo de tela, menos tempo ali cadastrando produto, emitindo nota, fazendo a conciliação bancária e mais tempo preocupado em estratégia de venda, como trazer o cliente para dentro da loja e como vender mais. Então eu indico o VR porque ele te permite o supermercadista crescer financeiramente, operacionalmente, é crescimento. Agradecer mesmo a VR por toda essa parceria, por tudo que passamos e o que ainda vamos passar. É uma parceria que vai durar muitos anos, se Deus quiser. A gente vai crescer e a VR vai crescer junto com a gente. Seu Agil, seu Dona Valdivina, acho que está muito contente da gente ter encontrado a VR no nosso caminho. Coração, VR, tamo junto.